Amém. Boa noite. Faz tempo que eu queria vir para Curitiba. Meu coração, o espírito me atraía para essa cidade já faz tempo. Obrigado pelo convite de estar aqui. É, é muito bom estar aqui. E parece que Deus está. Eu não posso comparar porque eu não conheci Curitiba antes e dizer depois, né? Mas é como se estivesse acontecendo algo diferente nessa cidade, espiritualmente diferente nessa cidade. Então, não é uma comparação, uma informação na carne, mas no espírito, né? Que Deus está fazendo sobre a cidade. Deus tem prazer. E isso não é jargão de profeta que visita cidade. Deus tem prazer em vocês nessa cidade, muito mais do que uma igreja. É um prazer de Deus na igreja na cidade de Curitiba. Que bom, que bom. Que presença gostosa tá aqui. A presença do Senhor tá muito doce, muito intensa aqui. Fisicamente eu tô cansado. É, o, o voo atrasou já lá no Recife e aí a menina me colocou para 7 horas da noite. Quem não reclama, né? Eu não reclamo. Aí ela me colocou para 7 horas da noite. Quem reclamou, ela colocou para 3 da tarde. Quem ficou calado, ela marcou para 7 horas da noite. E aí eu vim e já estava aceitando que ia ser 7 horas da noite, mas aí eu disse para ela, eu tenho um compromisso, eu tenho que estar de 7 horas na igreja. Aí ela disse assim, não, mas você vai lá e chega no balcão e fica esperando ver se aparece alguém que atrasou e não conseguiu o voo, né? Aí eu disse até para a Bruna assim, não, mas a gente não vai orar para ninguém perder o voo, né? A gente não vai orar para ninguém perder o voo. Aí, quando foi agora eu tinha que esperar o de 7 horas, mas aí 6 horas, eu fui lá na fila e falei para o rapaz, ó, o meu só é de 7 horas, mas eu vi que tem esse aqui, eu vi no painel que tinha Curitiba 6 horas, em azul, né? Eu disse, eu vou lá. Aí eu disse, se surgir alguma vaga, eu vou ficar aqui do lado. A menina disse que eu podia fazer isso e tal. Ele fez, não, tem uma vaga, me dê sua. Ele gostou de mim. Aí, ele gostou de mim, pediu a identidade, o cartão de passagem e já mandou eu entrar. E, você quer ficar aqui no início da aeronave para sair logo? Eu disse, quero. Aí fiquei logo no início da aeronave, estou aqui. Fisicamente cansado, mas disposto por causa da presença de Deus, porque é, quem caminha nessa vida de oração descansa. Menino, tá o intercâmbio todinho aqui. Quem caminha nessa presença descansa, né? Encontra descanso para a sua alma. Vamos ler em Lucas capítulo 11. A gente vai falar hoje sobre oração incessante, né? Oração incessante. Lucas capítulo 11 e a partir do versículo 1, que diz assim: Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esse trechinho das Escrituras vai trazer algumas informações para a gente sobre oração. Oração como disciplina espiritual. Eu quero ler esse texto com uma introdução ao assunto da oração incessante. Primeiro, a gente precisa compreender ou se certificar que entendemos bem o que é oração. E a gente não pode, no contexto da cultura religiosa,
que a gente vive partir do pressuposto que a gente sabe que é oração. De repente a gente pode descobrir que a gente não sabe, né, o que é oração. Então a gente precisa arrumar os fundamentos para erguer a casa, o edifício. Oração, enquanto disciplina espiritual, ela tem lugar e tem tempo. É isso que o texto diz. Mesmo que enquanto oração seja um relacionamento contínuo com Deus, meu entendimento sobre oração ele foi desenvolvendo à medida que eu conhecia o Senhor mais e mais. Por exemplo, o entendimento mais rudimentar de oração é que a oração é falar com Deus. A gente entende isso logo quando é criança, é o que ensina a gente na EBD, orar é falar com Deus, e depois a gente é ensinado que a gente não precisa de muita formalidade, e a gente pode falar de uma maneira mais espontânea, como um amigo, né? O tio, a tia da EBD já diz para a gente, fale com Deus como um amigo, e aí a gente começa a falar, e a gente entende que orar é falar com Deus, conversar com Deus. E é muito gostoso falar com Deus, conversar com Deus, mas a oração não tem somente essa dimensão, que é muito boa e benéfica, até terapêutica para a nossa alma. A gente fica falando, e algumas pessoas falam com Deus como se fosse até o amigo invisível, né? O coleguinha invisível. Mas a oração, ela não é só um monólogo, ela é um diálogo. Ela tem uma escuta nela também. Não é só falar com Deus, é ouvir Deus. E aí a gente caminha para uma segunda definição, um aprofundamento, né, do significado de oração. Oração é falar e ouvir Deus, escutar Deus. E aí a gente já vai, já começa a caminhar numa dimensão mais profética e aprender que todo o povo do Senhor é profeta, no sentido de carregar essa unção que está sobre Jesus, profética, sacerdotal e de rei. Então a gente também tem essa unção profética como igreja sobre nós, e essa escuta de Deus, esse discernir a voz de Deus. Mas a oração também não é só isso. Aí tem uma coisa que o pastor Arthur falou, que é muito do que cai na oração incessante. Orar, ele definiu assim, é prestar atenção à presença de Deus. E é o entendimento mais profundo de que não é só falar e ouvir, mas que orar é estar consciente de Deus e da presença de Deus, ou estar com Deus. É um nível de intimidade tão profundo como alguém que se conhece tão bem que pode viajar no mesmo carro calado e de maneira confortável, porque você, de alguma forma, curte a presença do outro e o outro curte a sua presença silenciosa, a companhia. E a gente tem esse tipo de comunhão com o Senhor, de forma que orar não se torna estar falando o tempo inteiro, mas começa por falar. Eu vou explicar como é que, falando, a gente põe combustível dentro dessa relação até que tudo pegue fogo e a gente não precise, como Madame Kion diz, ficar soprando fogo para acender, que aí, se a gente ficar soprando, falando demais, apaga. A gente só precisa curtir agora a chama, ficar consciente dessa chama da presença e conviver com ela o dia inteiro. E dessa forma a gente ora continuamente. Mas, repito, para a gente ir em direção desse ensino da oração incessante, que é a vida mística, né? A gente não pode confundir misticismo com esoterismo. Essa palavra místico ganha um sentido pejorativo, né? As pessoas dizem assim, fulano é místico como se fosse esotérico ou ocultista. Místico é aquele que tem experiência com Deus, experiência íntima com Deus, experiência que não se pode explicar, experiência misteriosa. É o místico cristão, o místico evangélico. Existe o misticismo de outras religiões, mas a gente está falando do misticismo cristão. Essa experiência de Deus. Também misticismo não é irracionalidade. O místico ele não é irracional. A razão tem um lugar na fé cristã. Como diz John Stott, crer também é pensar. A mística cristã ela é supra-racional, ela não é irracional. Ela transcende a razão, mas ela não é menor do que a razão. Deus não vai pedir nada para a gente seja destrutivo, que não seja bom, perfeito, agradável.
E Deus vai nessa direção. Mas não dá para ir para essas dimensões, né, esses tipos de orações, sem compreender, sem começar primeiro por essa disciplina que os discípulos observam aqui em Lucas 11 em Jesus. Uma vez o Paul Washer falou uma coisa que, eu não sei se esse vídeo ainda está no YouTube, né? Mas eu fiz meus prints de ouro. Printei algumas coisas e guardei. Ele falando sobre a prática da presença de Deus do irmão Lawrence. E para o Paul Washer, né, de uma tradição totalmente do novo calvinismo americano, né, e tal, que é um movimento que hoje nos Estados Unidos e também no Brasil, que é muito centrado dentro do próprio grupo, assim. Só se lê quem é autor calvinista, só se vai conferência de calvinista, tudo é muito centrado no grupo, né? Eu vi até um grupo essa semana, teve uma conferência no Rio de Janeiro, da Atos 29, que começou como um movimento calvinista continuista, né, nos Estados Unidos. E eles estavam dizendo assim: estamos felizes porque agora a igreja brasileira vai conhecer uma igreja centrada no Evangelho. Aí meu coração ficou desse tamanho, quer dizer que toda a história da igreja brasileira, ninguém conheceu a igreja centrada no Evangelho. Nem a igreja presbiteriana do Brasil se salvou nessa contagem, né? Então, os movimentos novos, eles tendem a esse snobismo cronológico, né? De achar que é o que vai trazer, seja o avivamento ou que vai finalmente ensinar a Bíblia a todo mundo. Quando é o carismático pentecostal, é a gente que vai trazer o avivamento. Quando é o evangelical centrado nas escrituras, é a gente que vai trazer, finalmente, reformar a igreja e trazer a verdade. E ninguém antes estudava a Bíblia e ninguém antes orava. Vai estudar agora. Então, eu aprecio quando eu encontro, eu costumo dizer assim, eu costumo ver santos católicos fazendo uma paródia daquele filme, daquele menino que via espírito, né? Você costuma em todos, né? Eu costumo ver santos católicos em todos os livros. E aí eu pego um livro como As Nove Marcas, do Mark Dever, e aí eu não sei como eu sou atraído, eu descubro essas coisas. A galera lê o livro e não vê aquilo no livro, e eu vejo essas coisas no livro. Mark Dever falando de Joana d'Arc. Falando de Joana d'Arc como mulher de Deus, não sei o quê, e eu consigo achar isso, e a galera lê o Nove Marcas e não vê aquilo ali. Então, me chama a atenção. Quando eu vi o Paul Washer falando do irmão Lawrence de maneira positiva, o Lloyd Jones também, aí eu, eita, que massa, eu estou falando de maneira positiva de um monge carmelita, de um monge carmelita católico. E ele dizia assim, mas o puxão de orelha que ele dá na gente é muito bom mesmo, que é onde eu quero chegar aqui. Ele diz assim, não dá para praticar a presença de Deus sem antes ter um tempo regular de oração na presença de Deus, a disciplina espiritual da oração. Porque tinham pessoas que estavam dizendo assim, eu não preciso ter tempo de oração, porque eu oro todo o tempo. Eu pratico a presença de Deus. Então eu não preciso ter um tempo de oração. E o texto bíblico vai dizer que Jesus estava orando em um certo lugar e acabou. Veja, embora Jesus tivesse uma relação contínua com o Pai, porque ele diz assim, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que o Pai mostra. O Evangelho de João vai falar dessa união mística de Jesus com o Pai, que vai se tornar modelo para a gente da nossa união mística com Ele. Mas Jesus vivia continuamente ligado ao Pai. No entanto, mesmo vivendo continuamente ligado ao Pai, Jesus entendia que era necessário separar um tempo e um lugar, criar espaço na agenda dele ministerial intensa para ficar com o Pai. E esse tempo tem um começo e um fim, porque o texto diz acabou, terminou de orar. Entende? Olha a linguagem, terminou de orar. Então, essa disciplina ela tem um acabar. E os discípulos estavam observando isso. E não é que os apóstolos não tivessem uma cultura de oração. A cultura judaica é uma cultura de oração. De orações escritas e muita coisa. E eles estavam observando, quando eles dizem isso, que é a razão dessa conferência, né? Mestre, ensina-nos a orar.
não é que eles não sabiam orar enquanto judeus. Nós queremos orar como você ora. Nós queremos desfrutar dessa intimidade que você desfruta com o Pai. A gente quer aprender a orar assim como você ora. E aí Jesus vai apresentar a eles, né, a oração do Pai Nosso, que se tornou a nossa oração de todos os cristãos. Mas muito mais do que uma recitação, é claro que é uma oração escrita e é bom a gente memorizar e repetir ela. Ela vai trazendo significados profundos para a gente, litúrgicos, mas ela é um modelo, é um padrão de relacionamento com Deus, de organização da nossa vida de oração. E é tão lindo que ele começa por Pai. Ele ensina os discípulos a chegar para Deus nesse nível de intimidade, Pai. Porque até ali, Yahvé, nosso Deus, Yahweh, que agora é Yahweh, né? Sempre chamei Yahvé, que é o português, né? Agora é Yahweh em inglês. Yahweh, nosso Deus, é... ele era pai da nação, não pai dos indivíduos de Israel, pai da nação. Mas agora ele é meu pai, nosso pai, que está no céu. Né? É uma relação aí bem pessoal e íntima. E Jesus ensina a gente a se aproximar do Pai, não trazendo logo as nossas questões e pedidos, mas indo para a adoração. Santificado seja o teu nome. Não buscando primeiro os nossos interesses, mas os dele. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas depois ele ensina a gente a pedir as coisas cotidianas, mesmo aquilo que parece óbvio que Deus vai dar, mas ele quer que você peça. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdão, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livramento, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E novamente a adoração. Teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Esse é o modelo do tempo de oração, desse lugar de ficar ali, de qualidade de oração. E eu lembro que antigamente, dentro disso do que o Paul Washer falou, o Andrew Murray também ele fala isso, que não basta só praticar a presença de Deus, é necessário ter esse tempo com Deus. O pastor Antônio Cirilo, Santa Geração, ele dizia assim, você tem que ficar na fogueira, ali perto da fogueira, até que você fique impregnado pelo cheiro da fumaça. Aí você sai para trabalhar, fazer as coisas do dia a dia, mas você está com cheiro de fumaça o dia inteiro. E que é a presença se agarra a você, se apega a você, quando você tem essa disciplina espiritual de procurar esse tempo, esse espaço. Claro que sem legalismo. Eu tenho aprendido algumas coisas com a velha Lídia, né? A irmã Lídia, 80 anos. Ela tem me dito umas coisas que eu fico, meu irmão. Aí depois ela diz, aí eu duvido dela. E depois eu vejo em algum livro alguém dizendo o que ela disse, e ela não leu livro nenhum e o Senhor ensinou a ela, né? E ela, por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui, O Abandono na Providência Divina, do Jean-Pierre de Caussade. Ele diz assim, não, o mais importante que você tem que fazer, e isso quebra com o legalismo da gente, porque a gente pode transformar a disciplina espiritual da oração num peso, no legalismo. Minha hora, meu tempo, meu devocional, aquela coisa toda, né? E ele diz assim, a presença de Deus nos encontra no momento presente. E nós devemos nos abandonar à vontade de Deus para o momento presente. Então, se o bebê está chorando na hora do teu tempo de oração, a presença de Deus vai te encontrar cuidando do bebê e não no tempo de oração. É o sacramento o dever do momento presente, né? Que Deus vem a nós nessas coisas do momento presente. E irmã Lídia foi me dizendo isso assim, eu fiquei,
ela disse assim: "Meu filho, antigamente eu me culpava tanto quando eu não conseguia orar, e eu não carrego mais esse peso, porque quando eu não oro, o corpo está orando por mim". Assim, o corpo está orando continuamente, a igreja está orando. Quem está no corpo está orando o tempo inteiro, né? O corpo de Cristo está. E aí eu, poxa, né? Faz sentido, né? Faz sentido. E isso não quer dizer que diminuiu eh, a disciplina ou o tempo dela com Deus. Mas isso deu liberdade ao tempo dela com Deus. Aquele jugo, aquele peso do tem que fazer, aquilo cai, sabe? É libertador quando você caminha nessa dimensão. De tal forma que o irmão Lawrence ele vai dizer assim, para nós seria assim o tempo de leitura da Bíblia e a oração, né? Para o católico é a Eucaristia, né? Eles costumam, eles colocam o pão consagrado no ostensório, né, na igreja, e eles costumam e na igreja sempre tem uma hóstia ali guardada, consagrada, e eles costumam vir para a igreja e ficar ali em silêncio orando, né? E aí ele diz assim no livrinho dele da prática da presença de Deus, ele diz assim: não faz diferença estar diante dele no Santíssimo Sacramento ou estar lavando as panelas. Eu encontro a presença dele em ambos. Para o católico isso é muito forte. É você dizer que lavar panela é igual a Eucaristia. É igual estar comungando. Oi? Ou no nosso caso é a pregação, né? Estar ouvindo a pregação é mais importante do que lavar panelas ou fazer outra coisa. E aí ele é libertador quando você entende a oração incessante dessa perspectiva. Quando eu pensei em oração incessante, por causa do o termo como a gente usa hoje, eu pensei assim, será que Arthur está pensando na questão dos movimentos de oração, sala de oração e tudo, né? Mas não era. Aí eu fiz, não, não é isso não. Aí quando no avião eu abri o livro do Richard Foster, os tipos de oração que ele aborda aqui na Oração Refúgio da Alma, aí tem o capítulo Oração Incessante. Aí é a prática da presença de Deus. É a prática da presença de Deus. Porque embora a questão das salas de oração e do movimento de oração contínuo, ele tenha um lastro histórico, né, também. Eu acho tão engraçado, alguém me perguntou assim sobre o nazireado, né? E o nazireu, não sei o quê. Aí alguém esperava que eu fosse dar uma resposta muito negativa, né, a essa questão, assim, por causa da minha tradição, da minha igreja, né? Aí eu disse assim, olha, se a pessoa entende que é um voto particular dela, como os monges, os eremitas, faziam votos radicais e particulares de viverem aquele estilo de vida, e elas não acham que são a elite espiritual do tempo do fim, e não acham que toda a igreja tem que viver daquela forma, tudo bem, né? Tudo bem. Da mesma forma, o chamado à oração dia e noite, como os monges beneditinos, que foram os iniciadores desse movimento, né? Tanto que o movimento contemporâneo de oração dia e noite de Kansas City, né? Eles aprenderam aquilo dos monges e não é negado. Eles colocam na literatura deles e tal que aquilo tudo foi estruturado em cima da prática monástica de liturgia das horas. Aqueles responsivos e tal, só tem a pegada carismática, que é o espontâneo e tal, que é o coisa do fogo, né? A questão carismática. Mas aquele estilo responsivo tal. E eu não entendo bem a dinâmica, mas ouvindo as conversas do pessoal, porque é uma coisa bem que só quem é dentro entende, tá entendendo? Aí tu vai fazer o turno de Neemias, não, eu vou fazer o turno de Cantares, não, eu vou fazer o turno de Zegueus. Que negócio estranho, né? Você entendeu o que é? E é muito difícil de aprender, né? Tem um manual para você aprender e tudo, né? Mas aquilo, se você entende que é o carisma, o chamado da sua comunidade, como era o chamado da comunidade beneditina, da comunidade cartucha e tal, tudo bem. Aí quando começa, como a gente falei sobre aquela conferência, né? Quando começa a dizer assim, isso é
todo o corpo de Cristo deve funcionar assim, aí a gente vê para onde, como é que desanda essas coisas, né? Começa os sectarismos, as coisas e tal. O Espírito de Deus tira logo a mão, aí deixa a gente, né? Quando ele entrega qualquer movimento, ele entrega a sua própria sorte, o caos se estabelece, né? Irmã Lídia sempre diz que é a questão do vírus luciferiano, que é a soberba, né? Ela diz: todos nós temos, meu filho, o vírus, todos nós somos infectados. Agora tem gente que tem virose, ela diz. É alta, a taxa é alta. Aí ela diz: aí o amigo tem que passar o antivírus na pessoa para baixar o nível de quantidade do vírus. Você já conversou com aquelas pessoas assim que a virose chega a estar escorrendo no nariz aqui, né? Você chega, percebe que está forte o vírus luciferiano. Aí ela diz, e quando começa muito assim, né, ela já viu muita coisa, movimentos na história da igreja que começam muito assim, aí Deus permite o juízo, né, para salvar aquela vida, aquele filho, aquela filha tão precioso, que é melhor que perca a reputação, mas não perca a eternidade no céu, né? E, e aí ela está sempre me alertando sobre essas coisas, de sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas antes sujeitai-vos a Deus, né? Sede submisso, sede humilde, dependência total, tudo pergunta ao Senhor, tudo consulta ao Senhor, se humilha diante do Senhor, tem tudo a ver. Então vamos lá pensar aqui na oração incessante. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. É uma ordem. Isso é uma ordem. Nós somos fundamentalistas seletivos. Um tempo atrás eu comecei a pensar nisso. Nós somos fundamentalistas seletivos. Tem alguns textos da Bíblia que a gente diz, é isso e é isso mesmo e tal. E a gente é fundamentalista até com quem não está nem na igreja. A gente é agressivo, quem nem conhece Jesus, a gente quer que acredite nas coisas como a gente acredita e é agressivo com as pessoas que nem têm a luz ainda do Evangelho. A gente é fundamentalista seletivo. Por quê? Quando a gente encontra esses textos na Bíblia, a gente faz o que o liberal faz com os outros textos que a gente é fundamentalista. O liberal relativiza, dá uma flexibilizada. E quando a gente encontra essas coisas assim, sede fervorosos de espírito, orai sem cessar, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, enchei-vos do espírito. Eu amo esses textos, esses versículos. Todo comentário bíblico que eu encontro, eu corro logo para Efésios capítulo 5, para ver o que o comentarista diz. Gálatas 5, para ver o que o comentarista diz. João 15, para ver o que o comentarista diz. Porque são essas coisas da vida no espírito. O que é que um teólogo tem a dizer sobre isso? O que é que ele sabe sobre falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais? O que é que ele tem para dizer aqui no comentário bíblico dele? Eu sou muito curioso dessas coisas. E aí, toda vez que eu vejo... E alguns enrolam, né? Vão para lá, para cá, não sei o quê, porque o grego, o hebraico é uma frustração. E não diz nada prático, né? Eu lembro que na escola dominical sempre tinha uma doutrina que a gente discutia e era massa. Esse semestre é escatologia, esse semestre é doutrina da salvação, soteriologia e tal. E eu via que a gente estudava muita doutrina, mas não tinha nada que trazia como as epístolas de Paulo. Paulo é bem doutrinário nos primeiros capítulos, mas depois ele, portanto, contudo, tendo em vista tudo o que eu disse, vivam assim, 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 e trazia conselhos práticos, né? Não, a Trindade, mas e aí a Trindade no dia a dia, né? O que quer dizer no dia a dia? E a escatologia, como é que ela impacta o meu dia a dia? E uma vez uma lição era sobre o fruto do Espírito. Mas que massa a gente vai estudar sobre o fruto do Espírito, finalmente. Né? Algo que a gente vai falar sobre o caráter de Cristo, algo que a gente deveria ser fundamentalista, radical.
E aí, quando a gente chegou na sala, a discussão era, não, porque paz em grego é Irene, é, alegria. Aí foi as palavras gregas de cada fruto do espírito, dissecar as palavras e discutir as palavras gregas, tudinho. Sim, mas e o que é o gozo do espírito? Alguém pode testemunhar o que é a alegria, o gozo do espírito? Alguém pode contar o que é a paz, que excede todo entendimento? Alguém pode falar sobre o que é o amor de Deus derramado no nosso coração? E a gente não encontra isso, né? Quando a gente encontra alguém, feito aquele o F.F. Bruce, ele falando sobre porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O comentário dele ali é fantástico sobre isso. Eu sempre corro para ver isso também. O que é que interpreta que os comentaristas falam sobre gemidos inexprimíveis? Meu irmão, esse cara está falando do dom de línguas. Ele está descrevendo o dom de línguas, sendo que ele não está chamando de línguas. Mas ele dizendo assim, é quando as palavras é, é, faltam e a gente começa a falar uma linguagem que não é mais sons não articulados e tal, que transcende a linguagem normal, né? E aí você pega a literatura também puritana, a literatura dos místicos. Eu tenho certeza que Teresa d'Ávila falou em línguas. Que ela diz assim, mesmo antes do movimento pentecostal, no caminho da perfeição, ela diz assim que estava orando e de repente ela não conseguia mais falar na língua nativa dela e ela falava algumas coisas meio que sem sentido, mas que tinham sentido espiritual. Não sei se isso é línguas, né? Santo Agostinho também fala de jubilatio, ficar jubilando, né? Cantarolando, fazendo sons estranhos, como um pássaro, fazendo melodia, né? E eu gosto disso. E uma vez alguém resolveu ser fundamentalista sobre isso. Um russo que escreveu um clássico sobre oração incessante, que é chamado O Peregrino Russo. É um livrinho pequenininho e ele é anônimo, o autor é anônimo, O Peregrino Russo. A gente deveria ler esse livro, todos, para essa questão da oração incessante. Mas, repito, é um desafio ler autores de outras tradições. É um desafio. Não é a questão do perigo, não. Não existe um perigo. São cristãos. É um desafio para entender por que é de outra tradição e por causa do nível de experiência espiritual. Por dois motivos. Porque é de outra tradição e por causa do nível de experiência espiritual. As pessoas me perguntam muito naquelas caixinhas, ou me diga aí, me recomende um livro sobre mística, sobre não sei o quê. Eu não consigo fazer isso. Não consigo sem conhecer a pessoa, porque isso é trabalho de orientador espiritual. Orientador espiritual é alguém que acompanha de perto e percebe, fulano está pronto para ler tal livro. Não, fulano, esse agora não, porque ele precisa fazer isso aqui. E aí você diz assim, eu quase sempre digo assim, não, você vai ler experimentando as profundezas de Jesus através da oração. Madame Kion. Ponto inicial para a oração contínua. Aí se a pessoa não consegue entender aqui e passar aqui, não adianta não. Aí para aquela que lê Castelo, Moradas, de Teresa d'Ávila, ela não vai conseguir. Porque Madame Quion é um aprendiz de Teresa d'Ávila. E ela pegou os conteúdos de Teresa d'Ávila e popularizou, tornou acessível. Então, se o que foi tornado acessível ainda não é alcançado, não dá. E aí a questão da linguagem. Algumas palavras no nosso contexto evangélico têm um significado que não tem um significado no contexto ortodoxo ou católico. E aí a gente estranha, a gente fala assim, as consolações do Espírito, ou consolação. Consolação você acha que é assim, eu estou triste, Deus veio me consolar. Mas essa expressão consolação na literatura mística é a sensação da presença de Deus. E não só
da literatura mística católica, até da puritana, porque é uma linguagem do século XVI e XVII. O John Owen ele vai dizer assim, quando o Espírito traz consolações e tal, aí você vai... ele é chamado o Consolador. Esse contentamento nele, essa satisfação nele. E aí, quando os místicos vão dizer, você tem que caminhar na ausência de consolações, quer dizer, na ausência desse afago, dessa doçura da presença. Solidão, solitude. Às vezes a gente diz assim, solidão é uma coisa, solitude é outra. Aí o Henry Nouwen vai chamar solitude de solidão. Aí, se você for muito preciosista de palavras, você vai travar. E não vai, não, ele está falando solidão. Não é solidão, é solitude. Pô, tenta dar uma ajustada na cabeça e pensa assim, então existe solidão positiva e solidão negativa. A solidão positiva é o que eu estou chamando de solitude, e a solidão negativa é o que eu estou chamando de solidão. Né? E aí eu consigo ler. Tem gente que é incapaz de fazer essas adaptações, e aí fecha o livro e desiste. E tem outras pessoas que não reconhecem, não se identificam no texto porque não têm experiência mínima de Deus. Quando a gente lê algumas coisas, a gente que tem experiência com o Senhor, a gente faz, é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso aqui. Eu sei o que é você receber o dom das lágrimas. Eu sei o que é começar a orar e chorar e chorar. Na minha igreja, ela é uma igreja carismática, mas ainda é bem tradicional. Quando eu choro, eu sinto saudade disso, que eu vim da Assembleia de Deus. Então, eu tenho saudade daquela coisa assembleiana de se enfiar embaixo de um banco e gritar e ninguém se importar com você. Assim, de você fazer uma poça de água no piso da igreja e ninguém ir lá mexer com você. Na minha igreja, se você chorar, o pessoal vai chegar e vai lhe abraçar. Eles pensam que você está triste, aí quer lhe consolar, né? Quer lhe ajudar, né? Ficar fazendo carinho em você. Fica fazendo carinho em você, não sei o quê. Que eles pensam que você está mal. Só se chora porque está mal. Né? E aí, nos 80 anos da irmã Lídia, a gente estava na sede da Assembleia de Deus, a orquestra cantando, a Deus seja a glória. Quando terminou, que explodiu, aí a menina ia aplaudir, né? Eu, aqui não aplaude, não. Ela ia aplaudir, aqui não aplaude, não. Aí eu estava chorando. Aí ela me abraçou, não sei o quê. Aí eu fiz, eu não estou triste, não. Eu não estou triste, não, me deixa. Me deixa. Aí essas coisinhas de igreja para igreja, às vezes as pessoas não têm experiências assim como a gente vai falar amanhã, de intercessão, uma intercessão mais violenta, sabe? Mais agressiva, né? De o que Foster vai chamar de oração de autoridade, sabe? De, ei, tá, a gente se assusta com isso, né? Se assusta com essas coisas. E aí você não caminha, não cresce, porque você fica isolado ali Um outro livro aqui que vai falar sobre oração contínua é esse do Thomas Keller, que é um Quaker. Um testamento de devoção. Esse livrinho tão fininho, é tão doce, tão gostoso, tão gostoso. Os Quakers, eles viviam essa realidade de viver na presença a partir da direção interior do Espírito Santo. Né? É um certo quietismo, tem que ser equilibrado. Os puritanos trouxeram um certo equilíbrio, porque os Quakers é quase que irmã Lídia, assim, também, porque irmã Lídia é quase uma coisa, que assim, é um quase não faço nada se Deus não mandar, né? Não mandar. Ela perguntou assim para mim, não julguem ela não, viu? Que ela é uma senhora de 80 anos. Aí ela perguntou para mim assim, meu filho, você perguntou ao Espírito Santo se era para você ter tomado essa vacina, que era cismada com a vacina. Você perguntou ao Espírito Santo se era para você tomar essa vacina? Aí eu disse, eu não, mãe, é o bom senso, né? A razão, né? A razão diz que era para tomar na época, todo mundo estava tomando. Pois devia ter perguntado. Aí tudo dela é assim, mas tudo é perguntar mesmo, tudo é perguntar. Até a roupa que vai sair, ela disse que foi para uma igreja. Aí, e aí, amigo, o que é que a gente vai vestir hoje? Aí ele disse, você vai vestida assim, assim, assim. Ela foi com uma roupa bem simples. Aí ela disse, quando levaram ela para a igreja, era uma igreja numa comunidade bem simples mesmo.
que se ela fosse com as roupas mais estranhas dela, né, o pessoal não ia achar estranho. E outra vez ela foi com um kimono para o aeroporto, que ela tinha ganhado no Japão, foi com um kimono e encontrou uma japonesa que puxou o assunto com ela, e aí ela começou a evangelizar a japonesa, e quando chegou em Salvador, a japonesa tinha se convertido e ela deu a Bíblia dela à japonesa. Aí seu amigo mandou eu me vestir do kimono para alcançar a japonesa, né? Então ela tem essa coisa de tudo tem que perguntar ao Espírito Santo. Tudo, tudo, tudo. Alguns irmãos vão ficar preocupados com isso, que isso não descampa um quietismo, sabe? Eu digo isso com temor, porque eu não vou fazer uma avaliação da vida espiritual da irmã Lídia, né? Mas eu estava lendo o livro do Jay Packer sobre a vontade de Deus e ele diz isso. Ele diz que a gente não deve ficar esperando, nesse sentido, Deus falar cada detalhe do que a gente vai fazer, porque a gente tem que ler as Escrituras e conhecer tão bem a mente de Deus nas Escrituras que tomar decisões a partir da sabedoria bíblica. Você sabe qual é a vontade de Deus a partir da sabedoria das Escrituras, aberto às intervenções extraordinárias do Espírito Santo, mas conhecer a vontade de Deus na palavra e não ficar num quietismo paralisante. Você não precisa perguntar ao Espírito Santo se é para você se relacionar com uma pessoa que já é casada. Entende? É isso que eu quero dizer. Se você conhece a palavra e sabe que não é para namorar com uma pessoa que é casada, porque você conhece a Bíblia. Aí mas eu admiro essa dependência total, sabe? Essa radicalidade do sem mim nada podeis fazer, do João 15, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, e sem mim nada podeis fazer. Esse orar contínuo, esse consultar contínuo, tudo na dependência total do Senhor. Aí eu tenho bebido dessa fonte, né? Ela completou 80 anos agora, eu estou mais perto, né? Eu sinto que é algo como se fosse Eliseu ali, né? Que eu estou ficando muito mais perto, aprendendo muita coisa sobre batalha espiritual, que eu não vi assim em nenhum livro de batalha espiritual, de conferência, que eu acho que acabei assimilando muito excesso, muito erro. Irmã Lídia, embora seja uma pentecostal, os pentecostais são arminianos, ela tem uma ênfase na soberania de Deus que eu não vejo nem em muitos calvinistas. Ela tem uma certeza do controle absoluto de Deus sobre tudo, que ela encara a guerra espiritual como assim, Satanás só me ataca se Deus permitir. Não pode fazer nada comigo se Deus permitir. E o pau está comendo, a guerra está comendo, e ela, meu dono permitiu, porque eu tenho dono, eu não estou no império das trevas, eu estou no reino de Deus. Meu dono permitiu. Então, e ela diz assim, e tem mais, Satanás sabe que eu sou paraibana e que eu aguento tranco. Então ela tem muito essa coisa de guerra de resistência. Ela vai fazer uma coisa, e uma vez a bichinha, ela disse assim, olha, ligou uma mulher para mim agora, ore por mim, meu filho, fica orando por mim, que a mulher ela quer se matar e eu vou socorrer ela agora. Uma mulher de 80 anos, vai sair da casa dela para ir visitar essa mulher. Está certo. Peguei no sono. Dormi a noite todinha. No outro dia, irmã Lídia toda quebrada lá. Meu filho, foi difícil. Foi uma luta. Ainda bem que você estava. Ainda bem que você estava orando, mas a mulher não se matou, não. Ela se rendeu para Jesus. A irmã Lídia. Calado, né? E o medo. Mas aguenta tranco. Mas assim, há uma certeza de que Deus é soberano, de que Deus domina, de que nada é sem permissão em uma guerra de resistência. Eu admiro, nesse sentido, o que as pessoas vão chamar de quietismo, essa espera em Deus para tudo, esse consultar em Deus para tudo. E, Senhor, isso aqui, isso aqui. E isso é parte da oração contínua. É um companheirismo com o Senhor em todo o tempo. Senhor, vamos comigo.
vamos pregar, vamos cantar, vamos escrever, vamos, o tempo inteiro você está falando com Deus. Vai voltando, Tessalonicenses 5,17. Esse cara, ele entrou na igreja e o lecionário do dia, a leitura, era justamente essa parte do apóstolo Paulo, orar e sem cessar. E ele pegou ao pé da letra. Ele entendeu, é igual Santo Antão, quando entrou na igreja, o lecionário do dia era o jovem rico para vender tudo e seguir o Senhor. Ele pegou ao pé da letra, vendeu tudo e foi para o deserto. A gente acha isso uma loucura, mas tem coisas que Deus fala que a cabecinha mais racionalista ela vai dizer assim, pô, mas vamos contextualizar, isso aí era o jovem rico, isso aqui era orar sem cessar continuamente, é, é orar regularmente, manter os seus tempos devocionais regularmente. Sempre tem alguém que dá uma ajustada no texto, né? Mas tem pessoas que Deus fala assim, eu gosto quando o neopentecostal ali usa essa expressão de que eu sei que é inadequada, mas assim, a experiência é correta e a elaboração da experiência é inadequada. Um rema, né? Uma palavra rema. Né? É quando aquilo que foi dito ao jovem rico já não é mais dito ao jovem rico, é dito a mim. Deus está falando comigo para deixar tudo. E ali é uma palavra pessoal de Deus. Então o cara pegou isso, orar sem cessar. Ele disse, eu vou orar sem cessar. E ele achava que era ficar falando. Aí ele cansava. Foster diz no capítulo da oração incessante, é exaustivo. E no início é exaustivo. Vai haver cansaço mental. E ele diz assim, mas você precisa insistir até um lugar de ruptura, onde se torne hábito. Permanecer na presença do Senhor se torne parte de você. E isso, minha gente, meu entendimento está aprofundando nisso. Estou descobrindo isso de uma maneira... Está começando a fazer muito mais sentido para mim quando Dallas Willard, e agora tem um novo autor aí, que é como se fosse o Dallas Willard e o Richard Foster Tim. Isso mesmo, né? Que o pessoal tá. Ele pegou tudo que é do Foster e do Dallas Willard e tornou acessível para a nova geração, assim, né? E umas coisas que ele fala ali naquele livro dele é o que Dallas Willard diz assim: para ser discípulo de Jesus, ser como Jesus, porque o discipulado é ser como Jesus. Para ser como Jesus, tem que andar com Jesus. Tem que praticar a presença de Deus. Tem que permanecer em Jesus. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Então, as ideias do irmão Lawrence, Frank Lau, Thomas Kelly, Jean-Pierre de Caussade, Madame Guion, de permanecer, é porque não há formação espiritual do nosso caráter sem a consciência contínua da presença de Deus, não permitir que essa ruptura entre o culto dominical e o cotidiano se faça na nossa vida. Que a gente vê isso em cosmovisão cristã, né? Que a gente vê isso até na Tishuora, a liturgia do ordinário, que a gente precisa levar o culto para a vida. Do James Smith, você é aquilo que ama, tem que levar para a vida. E eles estão dizendo isso de uma forma muito acadêmica, o que os místicos estão dizendo de uma forma da experiência espiritual. Tem que começar a pensar com o Senhor, todas as coisas. O cuidar da criança, lavar os pratos, o trabalhar, o estar no escritório, tudo, não há uma ruptura, um antagonismo entre o sagrado e o secular. A nossa vida é continuamente vivida corandeu, na presença de Deus, diante de Deus. Diante da face de Deus eu vivo, eu oro continuamente. Aí o cara ele tentou, cansou. Quando ele estava desistindo, alguém aconselhou ele a orar, pegar aquela oração do publicano. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí ele ficava falando, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele fazia uma coisa a outra e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Fazia uma coisa a outra e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E ele começou a perceber que o coração dele começou a aquecer, né? Aquela experiência do caminho de Emaús. Porventura, nosso coração não ardia quando ele falava conosco, né? Quem conhece o Senhor sabe, né? Quando a gente sente que ele queimou no coração, o coração ardendo. O coração dele começou, o fogo acendeu. Aí agora é a manutenção do fogo. Né? É a manutenção do fogo. O fogo dessa chama da presença. E de tal forma que a oração foi encurtando. Ele começou
a falar Senhor Jesus, Senhor Jesus. E até o pessoal chinês, né, aquele pessoal mais da linha Watmani, o Watmani, na igreja dele, no movimento que ele liderou, ele falava assim: você quer ficar no Espírito? Declare que Jesus é Senhor, porque ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito de Deus. Então eles falam Senhor Jesus, Senhor Jesus, eles repetem Senhor Jesus até ficar consciente do Espírito. É uma coisa bem diferente, uma experiência bem particular. Mas o que é que isso ensina para a gente sobre essas orações curtas? Os monges vão chamar isso de oração jaculatória, oração jogada, né, lançada ao céu. Na nuvem do não saber, é como se fossem flechas atiradas ao céu ao longo do dia. Ao longo do dia, você vai lançando essas orações diante da presença de Deus. E eu sempre recomendo esse livro, da Madame Guyon, porque ela vai ensinando a gente como começar isso. Como é que eu começo a oração incessante? Pelo tempo de oração. Como? Lectio Divina. Aí ela sugere a leitura orante da palavra. Não é uma leitura de estudo, não é uma leitura de corrida, a sua leitura anual. Tem aquela leitura que a gente faz de imersão no texto bíblico, que a gente lê a Bíblia numa velocidade maior para ter a meta de ler ela uma vez por ano ou em 2 anos. Essa é a chamada leitura de imersão, para eu me familiarizar com o texto. É válida, porque eu preciso conhecer bem a Bíblia. É uma vergonha que é cristão, principalmente cristão evangélico, não conhece a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento. Alguns grupos que nem são protestantes, a gente é protestante, povo do livro, como a Opus Dei, lê o Novo Testamento uma vez no ano. E tem crente que nunca leu o Novo Testamento, é uma vergonha. O Novo Testamento é pequenininho, são 27 livros, maiores são os Evangelhos e Atos, e as cartinhas tudo pequenas. Né? É uma vergonha a gente não conhecer ou não ter lido várias vezes o Novo Testamento. Pelo menos a Nova Aliança, pelo amor de Deus. Né? E não é essa leitura corrida, não é o estudo de comentário bíblico, é a leitura orante. Eu faço essa leitura orante assim. Eu pego a mensagem em inglês, tem ela gratuita num site lá americano, que tem várias bíblias, e aí você tem a mensagem. E aí eu pego a minha agenda e faço uma tradução livre do trecho que toca o meu coração. Porque primeiro você faz a leitura, e da leitura, algo da leitura salta para o teu coração. Deus fala contigo naquele texto. E em seguida eu oro aquele texto. Aí eu coloco em inglês justamente na estratégia de aumentar o vocabulário, porque aí eu vou conhecendo novas palavras, né? Aí eu boto lá, e ali Deus fala nesse momento, e aquela frase que solta se transforma em oração. Uma vez eu estava lendo Filipenses. Isso é muito legal, a gente fazer isso, não apenas usar devocionais. Tem devocionais que são muito bons, como Tudo para Ele, do Oswald Chambers, o Mananciais do Deserto. Mas, assim, você fica limitado à escolha daqueles textos, sabe? É melhor você ir diretamente nas Escrituras. Preferência os salmos, outros textos mais inspirativos, mas eu, na minha loucura, estou nas epístolas, porque tem muito confronto. E aí eu estava em Filipenses, e é uma coisa que eu não esperava, era assim, sobre o esvaziamento de Jesus. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Aí na mensagem era assim, Cristo Jesus assumiu a condição humana. Aí eu escrevi na agenda, assumiu a condição humana. Condição humana. Aí aquela voz interior. Aí você vai, depois que você lê e recebe a palavra, você fica em silêncio, meditando sobre essa palavra. Aí nesse silêncio, que é a espera, aquela vozinha do interior, que é a voz do Espírito Santo, vem lá de dentro da gente, né? Por que você não assume a sua? A minha condição humana. Cristo Jesus assumiu a condição humana. Por que você não assume a sua? Gente, aquilo foi dentro de mim,
porque eu estava querendo viver um tipo de santidade que não considerava a minha humanidade, a minha fragilidade. Por que você não assume a sua condição humana? Porque você... E ali aqui isso chamou em oração. Senhor, me ajuda a assumir a minha condição humana. Você transforma a leitura orante, a leitura numa oração, você ora a palavra. E aí você está, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, refrigera a minha alma. Você passa o dia inteiro com isso no seu coração, essa palavra, refrigera a minha alma. Tu está correndo atrás do ônibus, o ônibus não parou, não parou. Você consegue subir, quando você sobe, vai, refrigera a minha alma, e passa, né? Ou se não, entra no carro, põe um cinto de segurança, refrigera a minha alma. Você vai fazendo as orações jaculatórias, são as orações curtas a partir da Lectio Divina. Aquele trecho fica com você o dia inteiro no coração. O Anselm Grun, que é um monge beneditino, no livro Administração Espiritual do Tempo, ele pega a ideia beneditina de oração incessante e ele diz assim, para você orar continuamente, você cria intervalos, como os monges beneditinos, dentro do trabalho do mosteiro, cria intervalos, pausas para orações curtas. Então, tu trabalha no escritório e está lá digitando uma peça, terminou aquela peça, não vai logo fazer outra coisa. Respira, toma uma água e diz, Senhor, eu te amo. Eu ficava falando muito da irmã Lídia, né? Mas eu me pego observando ela o tempo inteiro falando isso. Até uma coisa que ela lembrou um versículo que ela está conversando com você e de repente ela lembra do versículo. Ela faz, obrigado, amigo. Ela fica falando com o Espírito Santo, né? Obrigado, amigo. Porque lembrou o versículo, tá entendendo? Aí você fica num diálogo contínuo com Deus, que até a tua memória tu percebe que é Deus te lembrando as coisas e tu agradece, já é gratidão. Como você vai cumprir o mandamento que diz assim, dando sempre graças a Deus por tudo, de Efésios 5. Ou aqui, de Tessalonicenses, em tudo dai graças. Incorporando na sua vida uma linguagem de gratidão. Fala com Deus, transforma isso em oração. O frescor do chuveiro, a água geladinha, gostosa. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor, né? A água quentinha. Para vocês é quentinha, né? É porque no Recife é geladinha, minha gente. Não, minha gente, a sensação no Recife é a geladinha mesmo. Vocês não, né? Vocês é a quentinha, aquele banho quentinho, relaxante. Obrigado, Senhor. E aí você vai incorporando a oração de gratidão continuamente. Não deixa para intercessão também. Irmão, fulano foi atropelado agora. Tu ora por ele. Ora naquele momento. Está entendendo? Para e ora. Não vai morrer se parar naquele momento e ora, não. Incorpora a oração à tua vida. Que ele fala assim, eu vou orar no meu devocional no outro dia. O irmão morre esperando o devocional do outro dia para orar. Para e ora. Incorpora a intercessão na tua rotina, a gratidão, o louvor. Aí a gente começa a pensar que vários versículos bíblicos que falam essas coisas, se a gente fosse fundamentalista como a gente é para outras coisas, a gente deve ser, louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Hebreus lá, acho que é o último versículo, o último capítulo lá no 13, assim, ofereçamos, pois, a Deus continuamente sacrifícios de louvor por meio de Jesus Cristo. E às vezes a gente vai imaginar muita coisa, a questão da sala de oração, da reunião de oração coletiva, mas eu não sei se você sabe que você também é individualmente um templo e morada do Espírito Santo. Como você é um templo, a função do templo é oração e adoração contínua. O templo existe para adoração contínua. Você é um santuário ambulante. Você é um tabernáculo ambulante. Para onde você vai, o turno de oração deve continuar. Né? Você é um sacerdote também e você ministra ao Senhor continuamente. Continuamente. Então o incenso tem que estar subindo desse santuário dentro do shopping, na escola, na faculdade. E o incenso vai continuamente subindo, subindo, subindo.
E isso começa muito por colocar essa lenha pelas orações jaculatórias, orações faladas, mas isso vai aprofundando de tal maneira que a gente chega àquilo que a gente falou, de prestar atenção na presença de Deus. Às vezes você não está o tempo inteiro falando, mas você está consciente dele, por causa desse relacionamento contínuo. E de forma que você se torna, você mesmo é uma oração, sua vida é uma oração. Você está em contínua oração, né? É aquele texto que diz assim: enquanto eu dormia, eu acho que é Cantares. Enquanto eu dormia, o meu coração velava. Teu espírito já ora continuamente, porque o fogo está lá. A Madame Guion, ela diz assim: é até ruim quando o fogo já está aceso, você, pela agonia, pela ansiedade, fica lá soprando para ele pegar mais, fazendo mais oração, mais coisa, porque corre o risco de você apagar. Você ficar soprando demais, corre o risco de apagar. Apagar como? Pela tua preocupação. Aí eu quero sentir, eu quero sentir, eu quero sentir a presença de Deus. Aí fica ansioso, aí não sente, porque a ansiedade tira a paz, perturba, aí que é aquele estoque religioso que a gente tem, né? Que a gente corre o risco de pegar isso e transformar numa neurose, né? E desenvolver uma neurose em cima de praticar a presença de Deus. Tem gente que adoece mesmo, viu? E tem que ter uma medida aí. Mas aí você chega no nível que você está consciente dele. E é tão bonito, porque nessa relação com Deus, mesmo quando a gente esquece, ela vai dizer isso, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu estou lá distraído, conversando, gargalhando, brincando e tal. Quando eu vejo, eu sinto a presença do nada. A presença. É quase como se fosse assim, estou aqui. É um amigo que passa a mão na cabeça do nada, assim, a mão na sua cabeça. E diz eu te amo sem falar, né? Do nada vem a sensação da presença. E Madame Guion diz assim, quando você esquecer, ele vai lembrar. Quando você esquecer, ele vai lembrar dele, ele vai dizer, ele vai dar aquele, ela chama de refluxo interior, aquele puxão do interior. Você vai sentir um puxãozinho no seu interior, é ele chamando. Aí corresponda, né? Corresponda. Faça igual a irmã Lídia, obrigada, amiga. Ainda manda beijinho, ela faz. Ainda manda beijinho para ele. E aí você vai correspondendo ao chamado dele, porque Deus gosta de estar com a gente também. Deus quer se relacionar com a gente, Deus curte, né, estar com a gente, se relacionando, e a gente vai aprofundando essa experiência de caminhar na presença de Deus. Concluindo, né, eu amo a expressão de João 15, né, quando Jesus diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo de si mesmo dar fruto se ele não permanecer na videira. E aí ele diz assim também, sem mim nada podeis fazer. E esse permanecer em Jesus é essa oração contínua, é permanecer na presença de Deus. E transformação na nossa vida interior não vai vir por regras, por cerrar os dentes, pelo nosso esforço. Isso só vai trazer peso, culpa, mas é em se arrepender e sossegar, como diz o profeta Isaías, está a vossa salvação. É no descanso em Deus, no entrar no descanso. Jesus disse para as pessoas que estavam cansadas da religião, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O sábado da antiga aliança era uma sombra desse Shabá, esse descanso que no livro de Hebreus aponta para Jesus, que nós somos chamados a entrar, e viver em Cristo. Em Colossenses, Paulo diz assim, assim como recebeste do Senhor Jesus, andem nele. Andar no Espírito é andar em Jesus. Andar em Jesus é andar no Espírito de Jesus, andar continuamente na oração. É viver nessa presença controlado pelo Espírito Santo. Todas essas relações que a gente acha que são coisas diferentes, ser cheio do Espírito, andar no Espírito, andar em amor, andar em Jesus,
revestisse de humildade, revestisse do Senhor Jesus. Tudo isso aponta para uma realidade só, a consciência dessa presença. Viver nessa presença de Jesus, na presença da Santíssima Trindade, desfrutando do amor do Pai, do companheirismo do Espírito Santo, da vida de Jesus em nós. E isso sim vai trazer transformação profunda para o nosso caráter, para a nossa vida. Quando a gente pensar em mentir, essa presença companheira está com a gente. Como diz assim, o temor do Senhor. O temor do Senhor é a presença do Senhor. É a consciência dessa presença do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o lugar de intimidade, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Essa consciência dele, quando a gente é rude com alguém, ele corrige na mesma hora. Quando a gente vai falar mal de alguém, a gente sente no nosso interior um desconforto, porque a gente está consciente dele o tempo inteiro, e aí o nosso caráter começa a ser realmente transformado. Pai Santo, obrigado por essa noite, obrigado pelo dia inteiro que a gente viveu, tem vivido na tua presença. Obrigado pela graça do Senhor Jesus, pela salvação nele, pelo seu sangue precioso. Obrigado pela cidade de Curitiba e obrigado por todos os irmãos que estão aqui. Júlio, Alan, Wayne. Senhor, não seria capaz de dizer o nome de todo mundo que está aqui, que são tão preciosos. Alguns eu só conhecia nas redes sociais, estão aqui. Obrigado, obrigado por cada irmão, obrigado pela República, obrigado por Arthur. Obrigado, Senhor, pela tua bênção derramada sobre essa igreja. Senhor, eu quero pedir um pouco mais, não só para a nossa experiência individual, mas para essa igreja. Senhor, eu lembro que muitos homens e mulheres que caminham contigo têm dito que o Senhor quer trazer para a realidade coletiva da igreja aquilo que já foi realidade na vida de muitos homens e mulheres espirituais, um desfrutar coletivo da presença de Deus, uma consciência coletiva da presença de Deus. E não é isso que é um avivamento. Um avivamento não é quando a sua presença se torna sensível para um grupo de pessoas. Aquilo que já era realidade para alguns que caminhavam nessa presença, se torna presença intensa e companheira para uma comunidade inteira, onde todos são cheios do Espírito Santo, de tal forma que o lugar treme, sinais e prodígios acontecem pela liberação desse poder da vida, da ressurreição que cura os enfermos, que expulsa os demônios, pela presença do reino no nosso meio. Senhor, aumenta a nossa consciência do teu domínio, do teu reino sobre nós. Vem o teu reino, Senhor, vem o teu Espírito, vem Espírito Santo, presença do reino entre nós. A atmosfera do reino aumenta sobre nós coletivamente, como a tua igreja, para cumprimento da missão que o Senhor nos deu nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus oramos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.